Olá a todos, muito bem-vindas, bem-vindos mais uma vez nesses minutos que nós temos aqui disponíveis através do canal no YouTube do Centro Espírita Deolindo Alves. E vamos então hoje iniciar mais um pouco dos nossos estudos no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, que nos traz: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Quer dizer, nós sabemos o que é que virá um pouquinho antes da gente estar aqui. E vem a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Então, a palavra livre-arbítrio está sempre nas lições e na doutrina espírita. E é através desta palavra que ela se diferencia de várias outras doutrinas ou religiões, no sentido que nos traz a responsabilidade própria, nos traz a liberdade de escolha, nos traz a possibilidade de avaliarmos tudo o que fazemos, o que pensamos, o que realizamos ao longo da nossa jornada, que é uma jornada evolutiva. E dentro desta jornada, nós temos, dentro dessas provas, a questão da resignação. E é ela que nós vamos nos referir aqui no Evangelho, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, motivos de resignação. E, na verdade, dentro destas nossas escolhas, a resignação é mais uma opção. Resignar-nos é uma escolha. Então, vamos lá. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Estas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Quantas informações nós temos aqui, não é? Primeiro, que nós já estamos sendo poupados, no sentido de que podemos, entre aspas, pagar boa parte das nossas dívidas nesse momento. E aí que entram as escolhas e a resignação, no seguinte sentido: primeiro, admitir falhas, admitir que somos imperfeitos, admitir que estamos tendo oportunidades novas, constantes e a cada dia. E depois, admitirmos, ou não, que queremos mudar, que queremos evoluir, que queremos, entre aspas, pagar essas dívidas. O termo, às vezes, pagar sugere aquele Deus que nos cobra. E Deus não nos cobra. Somos nós que precisamos desta mudança de paradigma, desta mudança, dessa elevação. Somos nós que necessitamos. Deus não necessita disso. Deus já é perfeito, Ele já é a perfeição. Então, somos nós que necessitamos dessas mudanças, desses processos, e é obviamente que aceitá-los faz parte dessa nossa conscientização e aí a tomada de decisão. E resignar-se é um dos atos muito importantes no sentido do quê? De que a vida nos traz as dificuldades, ela nos traz os obstáculos. Muitos deles nós podemos
talvez desviar, talvez deixar de lado, talvez transferir para terceiros, talvez fechar a porta e fazer de conta, ou fechar os olhos e fazer de conta que não existe. São escolhas. E muitas vezes há momentos, claro, em nossas vidas, que não estamos preparados, que não estamos fortes o suficiente para enfrentar certas situações. Mas há outras adversidades sobre as quais nós não temos controle, ou nós não temos essa escolha, entre aspas, de mudar ou de afastar-se ou simplesmente de ignorar. Elas estão presentes, onipresentes na nossa história, de todos os tipos, das mais diferentes origens, que não vamos entrar no detalhe aqui. Cada um sabe do seu, da sua história. Mas, em contrapartida, se eu não posso fazer nenhuma mudança, operar nenhuma alteração, eu posso escolher como é que eu recebo, como é que se recebe, como é que se aceita aquela determinada situação. Se ela pode ser geradora de mais dívidas, porque nós podemos simplesmente fazer daquilo um momento ou uma situação de revolta, de revés, de contrariedade na vida, de amargura, de sofrimento, de tristeza. Nós não estamos dizendo que vamos ser, vamos dizer, pródigos no sentido de, eu vou ignorar ou eu vou ficar feliz da noite para o dia com uma situação tão adversa como essa. Aí seria renegar a realidade, seria partir para algo, inclusive psicologicamente negativo. Nós temos que muitas vezes assimilar situações, assimilar talvez a dor, aceitar, como se diz, de uma certa forma abraçá-la no sentido, você é parte do meu aprendizado, você é parte do meu crescimento e isso vai passar, isso vai ser superado. E a resignação é parte disso. A resignação é uma aceitação amorosa, no sentido de respeito próprio, no sentido de procurar, buscar entender, não porque Deus nos colocou nessa situação, mas porque nós mesmos nos colocamos, ou aqueles com os quais estamos nos relacionando, também fazem parte deste cenário, do cenário atual desta encarnação, do cenário criado entre cada um de nós e o plano espiritual, nessa busca pelo nosso aperfeiçoamento, pelo remédio que nós precisamos, tantas vezes amargo, uns dias mais, uns dias menos. E a resignação faz parte de quitar nesse nosso processo aquilo que deixamos para trás. E, se possível ainda, sair com crédito. Porque, afinal, temos todos a centelha divina, todos podemos melhorar, todos podemos recriar o nosso ambiente e melhorar essa nossa caminhada, fazê-la mais leve, fazê-la mais colorida, mais digna. E é claro que a partir do momento que optamos por essa forma de caminhar, a resignação é sempre muito mais tranquila. Trazer o fardo vai ser mais fácil, sempre. Mas é lógico, nós precisamos indubitavelmente da ajuda de Deus. Então é nessas horas que nós precisamos voltar para Ele, fazer uma oração, agradecer pelo que já conquistamos, porque afinal de contas, se chegamos até aqui, porque algo já conquistamos, já caminhamos,
Não podemos também nos tornar menores no sentido de que somos imperfeitos e ponto. Não, nós somos seres sempre em busca de evolução. Mesmo aqueles que estão numa fase mais inicial da sua jornada, que são ainda pueris, infantis, né? Espíritos que ainda precisam caminhar, mesmo eles querem, buscam, têm essa vontade de ser mais. Por quê? Porque isso está no nosso DNA, está na nossa história, está no nosso espírito, essa busca pelo que é melhor. Então ele nos comenta aqui: ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então aqui nós já estamos no movimento contrário, na volta ao plano espiritual, o que temos a apresentar. Então, se já fizemos tudo o que gostaríamos de fazer aqui, e que não nos cabe nenhum sacrifício, de fato já tivemos aqui, não precisamos mais nada. Mas ele adverte: ide e recomeçai a vossa tarefa. Ou seja, vamos mais uma vez, vamos começar, entre aspas, do zero e buscar esta forma nova de entender a vida, de entender como deve ser, de entender o que Deus espera de nós, mas não nem por sacrifício, tampouco para ter aquele Deus que busca satisfação própria junto a nós. Não, a satisfação de Deus certamente é a nossa felicidade, a nossa perfeição, porque é justamente isso que nos aproxima dele, que nos transforma em filhos absolutamente diretos, sem nenhuma mancha, sem nenhuma rusga de passado, dos equívocos que já cometemos. E aqui, para finalizar, eu gostaria de deixar esse texto, mais uma vez, das Palavras da Vida Eterna, o número 88, Vasos de Barro. E ele começa com uma frase assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo. Ele nos orienta: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-se por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faça o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não apenas a nossa. Então, ele é bem claro, nós somos vasos de barro, carregando tesouros. Então, que nós façamos o melhor com todo esse tesouro que está dentro de nós. E essa resignação é também
mais uma parte desse tesouro que está dentro de cada um. Que nós tenhamos, então, excelentes dias. Não esqueçam de fazer o Evangelho no lar, que é sempre importante, bom, as vibrações, as orações, e que nós tenhamos, então, um dia excelente, mais uma noite excelente, e mais uma vez agradeço a todos e ao Centro Deolindo Alves por esta oportunidade. Um grande abraço.